Olá, olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o mercado, beleza? Vamos lá. Hoje eu vou usar o gráfico da CME, posso até utilizar os nossos outros gráficos, mas eu vou começar logo com essa pancada aqui, ó. Essa pancada é a seguinte: isso aqui é a ferramenta do VPVR, né? Onde eu vi aqui, ó, desde CME, tá? Propositadamente Chicago Mercantile Exchange, quando o Bitcoin entrou, né? Então, veja só, quando o Bitcoin entrou na CME, o que aconteceu, né? Grande movimentação aqui, ó, volume de negociação maior da história, na casa dos 11 mil dólares. Ah, porque preço médio não sei quem, não sei aonde. Beleza, né? Aqui a Value Area High. É aqui que a gente vai tentar pensar num novo tipo de consenso. Né? Você vê que aqui ó, houve esse momento, e aqui a gente tenta rever se esse preço 60.300 é um piso, é um consenso efetivo. O candle semanal não está muito bonito não, os candles aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, o nosso primeiro ponto, volume. Nosso segundo ponto, a Fibonacci baseada em tendência. O que é essa Fibonacci? Ela é uma Fibonacci de longuíssimo prazo. Ela vem lá desde esse fundo aqui de 2018 para o topo de 2021 e para o fundo aqui ó, de 2022. E a gente chega numa conclusão interessante, porque ela foi até 1,618 aqui, ó. 1,618. Lembra a proporção áurea, né? Aqui é o Golden Pocket. E a gente foi para 1,618. Aqui, ó, a gente chegou na extensão no excesso, no excesso. E você vê que houve uma acumulação aqui, ó, nessa região aqui, ó, na parte superior entre a 1 e a 1272, a 1272 e a 1414, que são as projeções da Fibonacci antes da gente ultrapassar para bater aqui na extensão maior, né? Reparem que aí a gente retestou um aqui, não, aqui, ó, aqui é consenso. Fomos de volta aqui para essa região superior já rompendo, né? E depois desse rompimento, a mesma coisa aqui, ó, uma nova acumulação com rompimento. E obviamente aqui ficou mais fraca a ação de preço, né? Começaram a aparecer divergências, que na verdade já existiam desde aqui, ó. A divergência já está desde a 886 aqui, ó, né? A gente já está formando, começando a ver um processo divergente. Voltamos aqui para o Golden Pocket para retestar essa base de preço e o mercado aceitou e cá nós fomos. Só que agora onde a gente está? De volta para 1. 1 é a zona de consenso prévia. Né? Isso mostra que o Bitcoin teve uma perda grande no sentido do que ele mesmo representa. Né? A gente pode falar mil coisas sobre isso, mas a gente fala no X, no Threads, a gente faz esses comentários. Aqui somos meramente técnicos para saber onde o Bitcoin pode chegar. Tá? Então, basicamente, zona de consenso 57, né? O Golden Pocket está aqui para se provar para nós. Né? Ele está aqui como região de consenso a ser buscada pela ação de preço. Tá? Importante para esse médio prazo. Se a gente coloca os clusters de volume no mensal, veja, o Bitcoin está preso aqui, ó, entre a casa aqui dos 69, né, como suporte, e essa casa superior do 71 como resistência, 71, 74. Veja que foi uma área de negociação fortíssima aqui, ó. Uma área de negociação fortíssima que se utilizou do impulso dessa base aqui nos 49 mil dólares, né? A gente está tentando retomar apenas essa primeira base aqui, como se ela, né, de fato, esse suporte precisa ser mantido. Abaixo de 69 mil dólares, o Bitcoin tende a retestar minimamente aqui para, por que não dizer, aí sim chegar no Golden Pocket e retestar esse consenso talvez aqui, varrendo abaixo, né, para que faça sentido uma outra coisa. Né? Se nós tirarmos esses clusters temos os do semanal também. Os semanal são muito interessantes, né? Porque aqui você vê que em termos do semanal, menor prazo, né? Já houve a perda do suporte fundamental que não foi retomada aqui no 74, 78, tá? E além de já ter havido essa perda, se nós utilizarmos aqui as médias móveis, veja que houve uma coincidência interessante. Quando perdeu a média de 89 períodos aqui, essa lilás, né? Aqui houve um gap e após isso nós fomos abaixo da 144, não conseguimos retomar para irmos até mesmo, primeiramente para 233, né? E depois chegarmos até aí abaixo dela, né? E se quisermos ver o tempo específico ó, deste gap para o fundo do mercado, foram basicamente 182 dias. Vamos supor que a gente projete isso para cá, ó, do gap para o fundo do mercado. Do gap. Então a gente teria um fundo de mercado pelo menos em agosto, no verão, né? Se a gente for falar na mesma dimensão de tempo, tá? Mas no fim das contas, observe, aqui, né, nós tivemos um bom tempo, mesma coisa, bandeira já falamos sobre isso, né? Uma bandeira de baixa, aqui bandeira de baixa, chegamos ao alvo da bandeira de baixa, nova acumulação para novas quedas. Mas podemos aqui ir a pontos mais severos, porque veja só, o Bitcoin ao mesmo tempo, ó,
Vou só recolocar aqui a FIBO baseada em tendência. Olha a 382 aqui, ó. 382 é um ponto importantíssimo e está aqui na casa dos 41, dos 39, como um ponto que, na minha opinião, né, se for perdido aqui o Golden Pocket por qualquer motivo, eu acredito que por mais que, de fato, a 0,5 aqui nos 48 possam ser um bom suporte, confluência com essa região de suporte, né, esse bloco de volume, né, porque nós temos aqui negociações suficientes nessa região como suporte aqui, ó, né? Eu acho que a 382 pode ser um bom ponto de chegada, sim, tá? E só para não dizer, né, porque nós falamos desse valor que parece ultrajante para muitas pessoas, né, na casa dos 10 mil dólares, né? Se nós formos pensar, por exemplo, né, nessas duas figuras aqui, ó, né? A gente está no tempo gráfico mensal, tá? Duas cunhas ascendentes que tendem a romper para baixo, né? Nós temos aqui, se formos ver os alvos, né, dessas cunhas, veja, acumulação, né? Bum, e essa região de acumulação voltou a ser aqui, ó. Lembra que veja que é no começo da cunha, tá? Voltou a ser aqui o nosso suporte aqui, ó, acumulação de novo, ó, começo da cunha, tá? Houve a explosão, chegamos agora aqui nela, ó, e pum, estamos na base, no suporte, né? Do suporte dessa cunha maior, cujo rompimento para baixo, né, pode, na minha opinião, nos trazer de fato para essa região aqui, caso o regime econômico venha a mudar. E por que falo de regime econômico? Por isso aqui, meus amigos. Por isso aqui, ó. Não é que, perdão, vou refrasear, não é o regime econômico que venha mudar. Caso haja de fato um choque no regime que seja público e notório. A frase correta é essa. Né? Essa que é a forma correta de falar sobre isso. Por quê? Veja, o ouro aqui, ó, essa linha de tendência que vem aqui de 1980, bateu aqui em 2011, bateu aqui em 2020, bateu aqui em 2022. E só que em 2024, em março, que houve? Ela explodiu para cima. O ouro teve aqui uma alta astronômica para um ativo de sua categoria até então, né, que o tornou, né, uma alta aí de 150%, né, o tornou, apresentou, né, como um hard asset, né, como hard money, né, como dinheiro de fato, duro, né, valor, né, para que a gente possa, por isso que eu falo, uma crise, né, como isso aqui apresentando uma crise previamente, né, me faz pensar que o Bitcoin pode chegar a valores muito mais baixos do que muitas pessoas estão conseguindo conceber. Justamente porque a mesma situação do Bitcoin, muito mais curta, ó, não tem nem uma década, fez com que ele perdesse 50% do seu preço, né? Porque, de fato, assim, o valor ele vem da razão pela qual aquilo existe, né? Para dizer de uma forma bem rudimentar, desconsiderando vários elementos que as pessoas se utilizam para dizer por que as coisas existem são o que são, né? Mas, de certa forma, isso mostra, né, muita coisa sobre a ideia do valor, do fetiche, da financiarização, assuntos esses que nós lidamos bastante, nós tratamos muito no nosso X, no Threads, e também no nosso canal do Telegram, que sempre será gratuito, apesar de que nada disso aqui é aconselhamento financeiro, são minhas impressões sobre o mercado. Eu acho importante deixar isso claro e convidá-los todos a participar, né, das nossas redes. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre aqui, ó, S&P, por que eu estou achando que tudo isso, né? O Bitcoin já caiu 50%, S&P está, lembra das zonas do Bitcoin, ó, mesmo período, tá, Fibonacci, tá, 2018, 22, o mesmo período, ainda está na zona de euforia, ó, o Bitcoin já está, lembra, abaixo da 1, tá aqui, ó, 1272, 1414 ainda, onde o Bitcoin acumulou, né, antes de perder, né, primeiro ganhou, né, na verdade, foi até 1618, ó, foi até o que seria equivalente a 7764, né, e depois ainda acumulou de volta para cair. Isso aqui pode até cair aqui, pode até chegar de fato no 68, mas o que falam sobre o Bitcoin, que o Bitcoin sempre de fato representou foi isso, né? A possibilidade de chegar a extremos, né? Aqui, ó, não, tem uma grande euforia. Então, se falam que a euforia não chegou para ter bear market, olha que euforia. Há bastante semanas, inclusive, a gente está transitando por aqui desde outubro, né? Só que o Bitcoin antecipou, né, o que seria o fim da euforia, enquanto aqui a gente está tendo buyback, recompra de ações para manter essa impressão. Olha o que acontece com o Nasdaq. Nasdaq tem o exato mesmo desenho, a exata mesma configuração, sendo que em outubro a Nasdaq chegou ao topo dos topos junto com o Bitcoin. Importante lembrar disso também, tá? Então, assim, são esses elementos que eu falo, ó, de novo, divergência de baixo no semanal. Se você quiser para o mensal, também tem, tá? Se você quiser para o mensal, também tem. Interessante a do mensal. A do mensal aqui dos assets
stocks é brutal, assim, né? Porque nesse sentido aqui, ó, a gente tem uma possibilidade grande de um grande crash, né? Veja só, né? Veja só essa perda dessa linha de tendência aqui, ó. Então, a gente pode estar nessa iminência, tá? E vale lembrar que aqui, ó, zona de indecisão, tá? Ó, candle de indecisão no mensal. Então, eu tô falando tudo isso para vocês, ó, vendo o dólar, né? Um dólar só para terminar, olha o dólar, canal de alta, mesma Fibonacci, tá? Mesmas datas. Isso aqui é só para vocês verem quando começou o canal de alta do dólar, tá? Mas é aqueles mesmos valores da Fibonacci, o dólar estaria abaixo. Só que tomou um suporte importantíssimo aqui, ó, na 886 da Fibo e ainda está na base deste canal, não perdendo este canal de alta. Se for haver um movimento do dólar, pelo menos para o que a gente chama de valor justo, que poderia, né, acima de 99, esse valor justo aqui para a gente ver brincar com a justiça, seria os 108 pontos, né? Esse movimento aqui, ó, veja só como ele é confluente aqui com essa, até com a linha média desse canal aqui, né? Esperamos que não demore tanto para chegar nesse lugar, né? Porque, né, é uma dor grande, né, esse movimento. Se perder, tudo bem, mas aí seria outro tipo de, né, temos que falar sobre outras questões, né, com a ameaça de perda. Porque observe, no semanal, nós temos o quê, ó? Uma divergência de alta, enquanto os índices e o Bitcoin já amargaram, né, ou estão amargando divergências de baixa no semanal, mensal. Aqui nós temos para o dólar uma divergência de alta e parecemos estar aqui nos nossos últimos retestes dessa região, né, que seria aqui, ó, confluente com a base deste canal, ainda na região bearish no semanal, para tentarmos esse movimento para cima. Tá? Então, assim, não que seja muito complexo, né, mas eu acho que o que é importante é a gente concluir o seguinte: o Bitcoin já devolveu 50% do movimento, está num corredor de consenso, teve o excesso purgado antes do núcleo, né, dos estoques, né, mas o mercado agora tem que esperar, né, esse centro e os estoques vão devolver ou não vão, né? O Bitcoin caiu primeiro, o ouro mudou de regime, o dólar está segurando suporte, né, e a pergunta não é nem se o Bitcoin sobe, né, quem está contando a verdade do ciclo antes de todo mundo? E se foi o Bitcoin, ele é para mim o que eu acho que ele de fato representa, um barômetro da liquidez, da vontade das pessoas de fazerem com que o dinheiro se torne dinheiro por si mesmo, né? Que é em Marx, para quem leu o D, se transformando diretamente em D', o dinheiro ele gerando valor para si. Mas esse valor ele não é intrínseco, porque é nem do próprio dinheiro. Então, o que é o valor? Né? Essa é a nossa grande questão. Acho que bitcoiners querem discutir isso e agora a gente tem um grande campo para falar sobre esse assunto. Visitem-nos e nos sigam nas redes, conversem conosco e nós vamos chegar aí a novas conclusões a respeito do que tudo isso de fato representa, né? Dinheiro, dólar, hegemonia, soberania, imperialismo, todos esses assuntos que eu acho que estão em volta daquelas pessoas que estão interessadas no dinheiro, no trabalho, né, na produção, né, e em um mundo melhor, acredito. Né? Então, espero vocês para que a gente discuta e debata. Até a próxima.